pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, então a gente está com a nossa criação aqui. Ela tá bem bacana e o pós dela, cara, eu vou falar que eu gostei muito mais do que ela finalizada aqui, mas vai de gosto também, né? Eu gostei muito mais desse resultado aqui, eu achei ele muito mais chamativo, mais com cara de flyer mesmo, ok? Então, peguei a maioria das informações como sugestão da inteligência artificial, por ser um trabalho fictício, então a gente vai focar aqui na criação do nosso projeto, ok? Então, utilizei essas duas imagens de fora do Canva, para fazer a criação, vou deixar elas disponíveis para download. A partir dessas imagens rosas foi que eu foquei aí na paleta de cores aí do nosso trabalho. Então aqui vocês podem ver que eu testei várias fontes até achar uma fonte que eu achava interessante. É por isso que é importante aí estar testando as fontes, tá vendo? Porque uma fonte bem escolhida ela faz muita diferença no seu trabalho final. Tá vendo? Então quem quiser saber o nome das fontes, ó, todas fontes gratuitas, ok? Se tiver interesse em utilizar essa fonte, porque achou ela mais legal, pode estar utilizando também. Então eu preferi essa aqui. Então vou escolher essas aqui e focar na nossa criação. Bora lá. A gente está com as nossas duas imagens separadas. No nosso primeiro momento a gente vai pegar a imagem da cantora, vamos colocar ela aqui, remover o fundo, então vou deixar disponível essa imagem em PNG na descrição. As duas imagens vai estar disponível para download, só entrar aí na descrição, você consegue baixar para conseguir me acompanhar nesse trabalho aqui, ok? Então estamos com a nossa imagem aqui, nossa imagem de fundo, eu deixei ela praticamente no preto, deixei ela nessa cor aqui. Você pode copiar esse código hexadecimal. E aí depois pesquisei esse elemento aqui, escrevi brush, mas para a gente ter uma exatidão, vamos olhar o nosso elemento aqui, vamos pegar ele aqui, a gente não perder tanto tempo, então vamos clicar com o botão direito nele, cadê o nosso elemento? Deixa eu copiar ele. Entrei aqui nas camadas, copiei ele, colar ele aqui já. Ó, então ele, informações, o nome dele, ó, Brush Stock White Color. Coloquei gratuito. Então ele tá aqui, quer ver? Vou pegar essa palavra aqui, que eu acho que eu escrevi errado. Deixa eu confirmar o nome novamente. Watercolor. Então acho que foi esse aqui. Cara, eles são todos muito parecidos. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. É esse aqui, ó. Prontinho. Você vê que eu dei uma inclinada nele aqui, ó. Então é esse aqui.
Demoramos um pouco, mas achamos. Então, estamos com o nosso elemento aqui. Que eu fui testando alguns, aí esse aqui foi o que eu achei mais interessante. Por que eu estou utilizando ele? Para remover esse corte seco aqui, ó, tá vendo? Da nossa imagem, então eu coloquei ele aqui, ó. E aí a gente já tem esse resultado. Então, você pode copiar esse código hexadecimal, né, vem da paleta de cores da própria cantora. Você tem o mesmo resultado. A fonte, como vocês já viram, né, é essa fonte aqui. Tamanho 160, a cor essa aqui. Então você vai fazer essa busca, né, por essa fonte. Vou colocar ela aqui para a gente conseguir visualizar ela. Em texto, título. Pode fazer a busca. Esse nome aqui vocês podem ver que é uma fonte gratuita. Ela tem muito a ver com sertanejo. Então tá aqui a nossa fonte. Você pode deixar assim se você quiser. Copie boiadeira. Aí se quiser chegar no mesmo resultado que o meu, eu vou até apagar essa fonte. Então eu apaguei aqui, vou copiar aqui, colar essa aqui. Você tem o mesmo resultado. Você vem em efeitos, contorno e coloca o contorno em 102. Você vai colocar na coloração branca esse contorno, né? E o texto em si você vai colocar na coloração rosa. Ok? Então tá aí, acho que ela tá um pouquinho maior do que a nossa imagem de cima. Vou botar um pouquinho mais para baixo também, né? Então vamos entender aqui a nossa construção. A gente tem essa imagem aqui. Vou copiar e trazer ela para cá, para você entender o que é isso. Aqui é como se fosse uma textura, né? Você está vendo, tem uns detalhes, está bem bacana, ó, bem interessante. Ela está no, agora ela está no 100%. Então tá vendo a nossa imagem? Eu coloquei um dual tone nela, tá vendo? E esse é o código hexadecimal primeiro. E esse é o segundo. Intensidade de 89. Fortalecer para ficar melhor. Então, sem intensidade, a gente tem essa imagem. Sem o dual tone, perdão. A gente tem essa imagem. Aí não tem nada a ver com o nosso trabalho. Aí eu apliquei o dual tone justamente para a gente alcançar esse resultado. E como que você localiza essa imagem aqui dentro do Canva. Você vai vir em background, grunge. Né? Peço até perdão pelas minhas pronúncias. E aqui seria um fundo sujo, né? Então, quer ver a nossa imagem aqui, ó, tá vendo? Nossa imagem ela tá aqui, ó. Mas ela já vem com o dual tone que eu coloquei. Então, você vai fazer essa pesquisa, você vai achar essa imagem aqui, vai adicionar ela e colocar o dual tone, ok? E aí a gente tá com ela no 29. Transparência em 29. Que ela é só um detalhe dentro da nossa imagem, tá vendo? Então a gente tem esse efeito muito legal aqui, ó. A gente consegue ver ele aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma textura, enriquece bastante e fica muito interessante. Né? Quiser aplicar no seu design, vai ficar muito legal. Agora a gente vai em... Acho que eu pesquisei pessoas no show. Foi isso mesmo. Pessoas no show. Coloquei gratuito. Peguei essa imagem aqui. Eu sempre foco em trazer algo no Canva gratuito, porque nem todo mundo tem um Canva Pro e você vê que a gente tem resultados muito, mas muito interessantes dentro do Canva gratuito, ok? Então estamos com a nossa imagem aqui e essa imagem a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai aplicar um dual tone nela. Eu nem sei se eu estou com o meu código hexadecimal copiado, eu acho que não. Vamos descobrir agora. Estou. Ótimo. Então, você vai fazer essa aplicação, ok? Fiz essa aplicação aqui. Vamos ver qual que é o nível de transparência dele. Ele está no 22. Então, aqui a gente vai colocar em 22. Bacana. E agora a gente vai jogar isso atrás da nossa textura. Que agora a gente tem os detalhes da textura, como vocês podem ver.
e tem a nossa imagem, porém ela tá com alguns detalhes e isso acaba meio que brigando assim com outras informações, sabe? Então o que a gente pode fazer? Vir em desfoque, vou colocar um desfoque aqui mais ou menos uns 38, eu acho que tá interessante. Nossa imagem sumiu. Não, nossa imagem tá aqui. Então aqui, ó, estamos com esse resultado aqui até agora. Ele tá bem interessante. E eu vou ir copiando e colando aqui os nomes e informações pra gente ganhar tempo, tá bom? Mas eu estou utilizando essa fonte aqui, que é a Roboto. Vou colocar o nome da cantora aqui em cima. Tá vendo? Então eu estou com um efeito aqui itálico e espaçamento entre letras de 767, ok? Então eu coloquei o nome aqui em cima. Ok, agora que eu percebi também, né, esse aqui está um pouquinho mais para a esquerda, esse aqui está um pouquinho menos para a direita. Então, como eu falei, são tudo imagens fictícias, então esse logo aqui, eu criei ele, né, só para exemplificar, né, para a gente ter uma distribuição de informações interessante. Tá? Aqui a gente tem a data, né, e desse lado a gente tem o nome do lugar, né, exemplificando o nome do lugar. Vou colar ele aqui já, né? Não vou focar em criar esse logo aqui, não faz muito sentido. Aqui do outro lado a gente tem, vou copiar e colar, mas a fonte é a mesma, Roboto. Então vou copiar e colar e deixar aqui, ó, na mesmo alinhamento, beleza? Então a gente está com a nossa informação aqui, ó. Então a gente tem a nossa letra. Roboto 21,3, negrito, itálico, ok? E aqui a gente tem uma linha, né? Como vocês podem ver, eu vou desagrupar para você conseguir. A gente está com a nossa linha aqui, ó. A espessura da linha, número 3, até para diminuir para ficar mais interessante, talvez um 1. Menos agressivo, melhor, eu gostei assim, para mim ficou melhor, ficou até melhor assim. Então a gente está com a nossa informação aqui. Aqui embaixo eu também inventei um endereço, né, sugestão da inteligência artificial, mas para exemplificar a ideia, né, de como você pode posicionar aí as suas informações aqui embaixo. Também, né, seriam as informações adicionais do evento, né, como vocês podem ler. Acho interessante, dar uma enriquecida a mais, a gente consegue passar mais informações, talvez seja obrigatório. Talvez no trabalho você esteja querendo ter esse tipo de informação que você precisa colocar, mas ela tem menos importância e menos relevância, mas precisa estar aqui. Então ela vai menorzinha aqui embaixo, justamente para não brigar com outras informações aqui. Vocês estão vendo que eu estou copiando e colando justamente para a gente não perder tempo escrevendo tudo isso, mostrando que eu fui lá no chat GPT e pedi uma sugestão de informação. Vamos focar aqui na estrutura do nosso trabalho, que a gente já está finalizando ele, como vocês podem ver. Então, o que está faltando aqui na nossa imagem? Como a gente pode ver, está faltando um brilho atrás dela, né? Então, como que a gente faz esse brilho? Então, o que eu aconselho você? Ó, pega uma imagem, né, abre uma nova imagem, um novo template, coloca ele no preto para ficar mais fácil para visualizar. E você vai fazer essa busca aqui, ó. Fez essa busca. Você vai pegar esse aqui, ó, gratuito, como vocês podem ver. Aumentei. Vou em editar e vou colocar um desfoque nele para suavizar ainda mais essas bordas, tá vendo? Vou colocar de 100% esse desfoque aí. Ué, agora sim. Então a gente está com o nosso desfoque aqui. O câmbio é um pouquinho limitado nessa questão, acaba travando um pouco. A gente está com o nosso desfoque aqui, já era até para me ter colocado a cor nele. Então eu vou colocar já pelo dual tone que fica mais fácil. Então você vai fazer esse procedimento. Você pode colocar a cor antes, eu acho que é mais fácil colocar a cor antes do que colocar depois. Você faz esse procedimento para suavizar as bordas
Aí tem uma luz mais tranquila. Será que eu tô com o meu código hexadecimal aqui? Não, não estou. Então, vou copiar ele aqui, ó. Pegar ele de algum nosso rosa. Copiei ele aqui. Jogar ele aqui. Do outono. Colocar ele aqui. E as sombras eu vou colocar em preto. Dá até pra gente deixar um pouquinho mais claro. Nossa, eu queria deixar aqui. Tá interessante, tá vendo? Então esse é o código hexadecimal. Aí aqui você vai duplicar. Dupliquei, ó. Vou vir editar o mesmo procedimento e agora eu vou colocar ele no branco. Então você já vai entender por que todo esse procedimento. Né? Então a gente está fazendo um toque de luz, né? Como se fosse um toque de pincel, para quem já utilizou outras ferramentas entende bem do que eu estou falando. E aqui no Canva a gente tem, né, esse procedimento aí para fazer esse toque de pincel aqui. Então tá aí, ó. Temos a nossa luz aqui. Deixa eu só centralizar. Ok. Agrupar. Show de bola. A gente tá com a nossa imagem aqui. Vou copiar ela aqui. Vou jogar ela aqui, ó. Copiei, joguei ela aqui. Ela tá escura. A gente tem esse detalhe aqui. Dá até para duplicar aqui para... Tá com um aspecto meio escuro. Ah não, tá bem parecido com essa aqui, então tá tranquilo. Vou deixar ela meio escura. Com um aspecto meio estranho, mas... acho que a gente chegou no mesmo resultado aqui, então a gente pode deixar aqui, ó. Porque isso aqui é só um detalhe também para focar nela, né? Que ela seria a ideia principal aqui. Cara, eu ainda acho que isso aqui tá escuro. Vamos pegar aqui para vocês verem. Então eu vou colar ele aqui, ó. Vou deixar esse aqui aqui. Vou colar esse aqui. Então esse aqui está muito mais forte. Vamos agrupar, ó. Tá vendo? Então eu deixei o rosa mais forte. Seria isso mesmo o procedimento. Então aqui eu não vou voltar para não prolongar mais o vídeo. Então, quando você estiver selecionando a sua cor, você pode deixar ela um pouquinho mais forte, que você vai ter um resultado mais agradável, como vocês podem ver. Eu não gostei muito desse resultado aqui, mas foi por essa questão também. Eu não copiei o código hexadecimal quando eu estava montando. Eu vou até excluir esse aqui porque, cara, não ficou legal. Vou deixar esse aqui mesmo. Eu vou agrupar. Vocês viram que foi o mesmo procedimento. A diferença é que eu deixei esse aqui um pouquinho mais forte. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Aumentar ele bastante. Deixar ele aqui. Tá, aí a gente já tá com a nossa iluminação, né, pra vocês verem. Tá bem tranquilo. E por último, pra gente finalizar aqui nosso trabalho, vamos pegar essa treliça aqui. Eu removi o fundo agora, vou deixar disponível para download. Então, vou jogar essa treliça aqui, porque isso aqui seria mais um detalhe também, né? Uma coisa que remete a show e que traz mais um detalhe aqui para nossa imagem. Eu achei bem interessante, eu acho que ficou bem legal, né? Então, se a gente deixasse assim, bom, tem gosto para tudo, né? Se você olhar isso aqui e falar, pô, gostei assim, tranquilo, mas eu acho que essas treliças cinzas com muita nitidez, elas meio que ficam brigando com as outras imagens, né, no quesito de informações, sabe? É muita coisa para você olhar, então a gente pode tirar um pouco o foco disso aqui. Então vou colocar na matiz, eu mexi, coloquei um pouquinho rosa para a gente trabalhar na mesma tonalidade, diminuir um pouquinho do brilho e vou colocar um desfoque aí mais ou menos aqui no 44. Interessante. Aqui eu vou excluir e vou duplicar essa aqui. Ela já está com efeito, fica mais fácil. Então tá aí, ó.
Finalizamos em menos de 20 minutos. A gente já tem esse resultado aqui muito legal dentro do Canva gratuito. Vocês viram que a gente só utilizou o Canva gratuito praticamente. A única questão foi só a remoção de fundo, que você consegue fazer em qualquer site aí, né? E a gente tem esse resultado aqui, ó, muito bacana, como vocês podem ver. Então aqui, ó, o que dá para mexer caso queira? Você pode mexer aqui e intensificar esse rosa, ó. Você achar interessante, tá vendo? Pode colocar um preto mesmo, se achar que fica mais legal. Então você pode mexer em algumas questões aqui e fica ao seu critério. Aí você finalizou o seu trabalho, você faz o download dele. E olha aqui o nosso resultado final. Como ele tá muito legal, cara. Talvez um pouco estourado, que esse nome aqui é a única coisa que, olhando agora, vejo com... Aqui a claridade. O problema era só a claridade, que eu tava passando um pouquinho. Então pegou sua imagem aqui, ó, você adiciona um pouco de nitidez, um pouco de claridade, um pouco de contraste, e você já tem esse resultado aqui, ó, muito bacana dentro do Canva. Olha a diferença, cara. Cadê o nosso trabalho? Então vamos copiar essa imagem aqui e vou jogar ela para cá, aqui em cima. Então olha a diferença que faz finalizar esse trabalho. Ó, olha isso aqui. Então eu gostei muito mais desse resultado finalizado, né? Vocês podem ver, então eu deixei a imagem um pouquinho maior, dá para diminuir, então são esses detalhes aí, mas pouca coisa. A ideia era entender como que foi feita essa criação, a tomada de decisões, né? Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, não se esquece de comentar, sugerir novos designs para esse canal, tá bom? E até a próxima.